Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos ao Ceará dos Pobres, essa casa de amor e caridade. A palestra está sendo transmitida ao vivo pela TV Secal, YouTube e parceiros. A casa faz um trabalho de cestas básicas para os idosos aqui da região, das comunidades ao redor do Ceará, né? E para esse mês, nós estamos precisando de alguns produtos. Farinha de mandioca, leite integral, feijão, óleo de soja, café, arroz, açúcar, bolachas doces e salgadas, sabonete e creme dental. A todos que colaboram, a casa fica muito agradecida. Palestra especial do mês de março será realizada no dia 12, quarta-feira, às 20 horas. O palestrante será Marcos Ludwig e o tema A Religião e os Conflitos Humanos. A casa também está com uma ação entre amigos, que é uma rifa beneficente do Ceará, em prol da construção de uma obra aqui ao lado, um muro, que há muito tempo é um projeto antigo da casa. Então, estamos com essa ação para concretizar essa obra, né? A rifa beneficente está ali na recepção. O sorteio será dia 29 de março, no valor de R$20. Os prêmios são uma TV Smart, UHD LED. O segundo prêmio, um celular Galaxy, 128 GB. O terceiro prêmio, uma panela de pressão 3 litros. A todos que queiram colaborar, é só se dirigir à recepção e as rifas estão lá disponíveis. Cursos no Ceará. O ano de 2025, os cursos já iniciaram, né? No dia 8 de fevereiro, no sábado, e no de segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Porém, as inscrições ainda podem ser realizadas. Quem não conseguiu e pretende começar o estudo na casa, ainda é possível, né? A pessoa se inscrever e frequentar as aulas aqui no Ceará. Então, nós temos cursos básicos do Evangelho nos sábados, que são às 16 horas, e o da segunda-feira é às 19h15. Então, quem pretende iniciar os estudos, ainda há essa possibilidade. Inscrições também na recepção. Um lembrete que o Ceará dos Pobres, nesse feriado de carnaval, não fechará, né? O trabalho seguirá normal, como tem sido sempre. Então, não percam a oportunidade, né? Gostaria de pedir aos irmãos e às irmãs para se ajeitarem confortavelmente nas cadeiras, elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, buscando a concentração necessária para que seja feita uma doutrinária, uma energia edificante, para que vocês absorvam os conhecimentos a serem repassados nesta noite e, ao mesmo tempo, levar consigo energias balsâmicas para os seus lares, seus familiares. Desta forma, oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Com esta prece, a gente passa a palavra ao palestrante dessa noite, nosso irmão Jean Lira.
Queridas irmãs e irmãos, boa noite. O nosso cumprimento também extensivo a todos aqueles irmãos que nos acompanham através das redes sociais, como foram anunciadas aqui agora há pouco. A todos eles também os nossos desejos de muita paz e que possamos todos nós absorver o máximo de conhecimento possível para que a gente possa seguir os nossos destinos, para os nossos lares, para as nossas vidas, os nossos afazeres, com a certeza de ter escolhido a melhor parte, de ter participado efetivamente do propósito da espiritualidade para a nossa evolução. Eu vou tentar hoje falar um pouco mais pausadamente e usar mais do recurso do microfone, porque no sábado eu fiz uma palestra e fiquei sem voz. Então, eu não posso abusar, porque, pelo menos, terminar a palestra é o meu propósito. Então, eu vou contar com a compreensão dos meus irmãos que, se porventura eu não estiver tão empolgado, não pensem que eu não estou inspirado, e nem tampouco que eu não estou doando toda a minha energia. Ah, gente, eu sei que eu sou um pouco diferente. Há quem goste do meu jeito, mas há também quem não goste. O que a gente respeita e conta com a caridade, porque aqueles que não gostam da nossa forma, eles, pelo menos, estão exercitando a caridade com relação a mim, que também sou irmão. Então, mas hoje, a nossa proposta é falar sobre a reforma íntima. Por quê, gente? Geralmente, no início dos anos, no ano novo, nós adotamos a postura de falar sobre a reforma íntima, porque é comum que a gente, no final do ano anterior, faça todas as promessas de mudanças. A gente geralmente agradece ao ano que teve, as situações que aconteceram, e nos comprometemos a ser criaturas melhores, a nos transformar. Então, nada mais adequado do que a gente falar sobre a reforma íntima, abordando a proposta sobre o assunto do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Bom, para que a gente possa reformar alguma coisa, essa coisa tem que primeiro existir, né? Então, eu creio que aqui, quem é casado, sabe, já teve a experiência de fazer uma reforma na sua casa, no seu lar. E toda reforma é complicada. Toda reforma traz transtorno. Se não for no lar, mas no ambiente de trabalho, às vezes também. A gente aproveita determinadas oportunidades para fazer algumas mudancinhas, mudar um móvel daqui para ali, mudar a cor da pintura, fazer algumas alterações, porque isso muitas vezes nos incentiva a continuar produzindo. Então, reforma é algo difícil. Vejam, reforma de um objeto material, de uma casa, de um galpão, enfim, se a reforma de algo material é complicada, imaginemos nós a chamada reforma íntima. A reforma íntima é a transformação que nós precisamos executar para que a gente possa ser considerado uma criatura em progresso. Porque a gente pode estacionar, ninguém vai retroagir, ninguém vai voltar na evolução, mas a gente pode estacionar.
E nós estacionamos, na maioria das vezes, por vontade própria, por omissão, por preguiça. Então, para que a gente não estacione, nós precisamos fazer alguma coisa, agir, pôr em prática ações que possam nos permitir a evolução. E a reforma íntima é uma delas. E para que a gente possa entender o que precisa ser reformado em nós, nós precisamos entender quem nós somos. Eu não sou o Jean, como agora me apresento. Eu sei que parece meio louco, mas calma, tem lógica. Apesar de eu estar me apresentando agora como Jean, de a minha personalidade nessa existência ser Jean, eu, espírito, não sou Jean. Eu estou na condição de Jean. Eu estou encarnado nessa oportunidade, nessa existência, nesse planeta, em razão das minhas necessidades evolutivas, em razão dos meus atos praticados no campo da vida eterna, eu agora estou reencarnado nessa condição. Então, nós precisamos entender e vamos buscar, primeiramente, no Livro dos Espíritos, na questão 96, que fala sobre as diferentes ordens de espíritos. Vejam, Allan Kardec, ele fez as diferenciações, ele catalogou, ele organizou, ele arrumou toda a doutrina espírita para facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão. Ele, na condição de professor, porque ele era professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele fez de uma forma que nós pudéssemos, ao longo da história da humanidade, porque a doutrina ela vai perdurar a história da humanidade, que nós pudéssemos, ao ler os seus questionamentos, entender a essência, captar aquela proposta que ele embutia nas perguntas. As perguntas não foram feitas aleatoriamente. Não foi simplesmente da curiosidade de Allan Kardec. Foi o conjunto, o resultado do trabalho executado junto à espiritualidade e às informações que eram oriundas das mesas girantes, das reuniões das mesas girantes, depois das pranchetas e depois da psicografia direta. Então, ele fez essa pergunta e vejamos, quais são iguais os espíritos ou há entre eles calma, gente, calma, tranquilidade, voltemos a mim, ali será resolvido. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Por que a pergunta, gente? Porque eu tenho certeza que, em determinado momento, a gente se pergunta, só eu tenho que fazer a reforma íntima? A reforma íntima é para todo mundo? Mas eu vejo as pessoas no mundo aí afora, as pessoas das mais diferentes possíveis, cometendo atitudes das mais diversificadas, algumas atitudes boas, outras atitudes nem tão boas, até mesmo condenáveis. Mas será que, então, eu tenho que fazer a reforma íntima e essas pessoas que eu vejo, observo, não precisam? Então, por isso que Kardec pergunta sobre a condição dos espíritos na escala evolutiva. Porque nós somos espíritos. Perguntando se há qualquer hierarquia. E eles respondem, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, quando a gente observa essa resposta, os espíritos dizendo que os espíritos, na sua totalidade, são de diferentes ordens em razão da sua evolução, do grau evolutivo que alcançaram, nós começamos a tentar, pelo menos, entender a nossa vida material, o nosso relacionamento social. Nós vamos aí começar a entender que na nossa família, dentro da nossa casa, do nosso lar, há criaturas de diferentes capacidades, de diferentes níveis da evolução. E isso é natural, porque
Porque cada um tem o mérito sobre o progresso alcançado e carrega esse progresso por toda a eternidade. Então, nós vamos observar, dentro do nosso lar, que muitos problemas que ali acontecem são em razão dessa diferença de capacidade, dessa diferença de nível de evolução, tá? De aprendizado, de hierarquia. E aí teremos que agir com mais paciência, com mais entendimento, enquanto que com outros não. Com outros é mais tranquilo, nós conseguimos corroborar com as ideias e acompanhar o pensamento. Então, por isso, porque são de diferentes ordens. E ele continua, na 97, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado. Por quê? Porque a gente pode pensar que há uma escala determinada. Da minha experiência particular, da minha vida, eu sou militar. Então, no militarismo, a gente encontra lá os graus da hierarquia. Tem o soldado, tem o cabo, tem o sargento, e por aí vai, até o topo máximo. Será que seria assim também no mundo espiritual? A hierarquia, os graus de evolução, seriam determinados, só um determinado número? E eles respondem que são ilimitadas em números, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras. Mas a resposta continua, ela é mais longa e a gente não vai ficar aqui lendo absolutamente. Mas os espíritos fazem um resumo para facilitar. E eles dizem, nessa mesma resposta, em determinado momento, que para questões, de uma forma geral, auxiliar na organização e no entendimento, há 3 classes, 3 ordens de espíritos principais. Então, eles começam falando sobre a primeira ordem. Vejam, nós estamos falando sobre reforma íntima, precisamos tentar nos enquadrar nesse contexto para saber o que reformar. Então, ele fala aqui da primeira ordem, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Eu confesso a vocês que tentei me enquadrar aqui quando eu fui estudar, não deu. Os espíritos puros são os espíritos da primeira ordem, são aqueles que alcançaram o grau máximo da perfeição. E eu, conscientemente, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo tão equivocado em muitas decisões e atitudes, mas eu já tenho consciência suficiente para conseguir interpretar que eu não sou perfeito. Perfeito é aquele que tudo sabe, é aquele que tudo viveu, é aquele que teve as experiências todas necessárias para assim se considerar. Eu não sou. Aí então eu continuei estudando para tentar ver onde é que eu me localizo. E eles então dizem que formam a segunda ordem, os espíritos que chegaram no meio da escala. Assim, o meio da escala, eu acho que de repente eu posso estar ali. O desejo do bem é sua preocupação. E aí cabe uma análise. Preocupação, ou seja, preocupar-me. Será que o bem é, em todos os momentos da minha vida, uma ocupação, uma preocupação minha? Eu até assumo que já sou capaz de me esforçar em fazer o bem. Eu até admito que eu já consigo, em determinadas situações, captar a necessidade de fazer o bem e fazê-lo. Mas não é uma preocupação minha. Ou seja, eu não levanto todos os dias pensando, para quem que eu vou fazer o bem hoje? Não, a gente tem as nossas rotinas, nós temos as nossas vidas e, na maioria das vezes, quando fazemos o bem, porque as situações da vida nos apresentam oportunidades. E aí a gente o faz. Mas eu ainda não tenho essa preocupação constante na minha vida. Não, eu vou fazer o bem, eu vou fazer o bem, eu vou fazer o bem. Em todas as religiões, em todas as relações, eu vou fazer o bem. No trânsito de Florianópolis, eu não saio de casa pensando, não, no trânsito hoje eu vou ser o melhor possível.
Não dá para pensar assim, porque a vida é muito rápida, ela urge. Então significa que eu não consegui me enquadrar na segunda categoria, na segunda ordem. E aí eles dizem que há os espíritos da terceira ordem, que dizem, são os espíritos imperfeitos. Eu assim, acho que agora achei o meu lugar. Imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Mas também cabe uma interpretação aqui. Porque a ignorância, eu admito, sou ignorante, mas não ignorante de violento, de agressivo, às vezes até sou também. Mas não esse tipo de ignorância, a ignorância de não conhecer. Então, eu ainda sei que preciso conhecer muito, que eu tenho que estudar muito. Então, eu sou ignorante, admito. Tenho paixões. As paixões más ainda habitam o meu pensamento. Em muitas situações da vida me comporto de forma apaixonada e geralmente com um comportamento inadequado. Depois a gente se arrepende, depois a gente se pune e tenta melhorar, tenta seguir o caminho, mas as paixões ainda nos habitam. Mas se eu não tenho a preocupação do bem, eu também não tenho a preocupação do mal. Eu não levanto todos os dias pensando, eu vou fazer o mal hoje. Para quem será que eu farei o mal? Eu não saio da minha casa hoje eu vou fazer o mal no trânsito. Não saio com esse propósito. Hoje, no meu ambiente de trabalho, eu vou praticar o mal. Não. Então, vejam, o que significa dizer isso? Porque que apesar de estar na categoria, na terceira ordem, eu já estou com o progresso em vias de acontecer. Todos aqui estão com o progresso em vias de acontecer, ou seja, nós não somos tão maus assim como muitas vezes a gente pensa. Pensar assim atrapalha o nosso processo de reforma íntima. Vamos à frente. Pergunta 132, que também nos interessa saber. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles responderam, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Vejam, um detalhe importante que a gente precisa destacar. A resposta dos espíritos. Deus lhes impõe. Às vezes a gente pensa, mas Deus não, Deus é só bondade, Deus aceita tudo, Deus é compreensivo, Deus aceita, nos entende, tudo bem, Ele nos entende, mas é por nos conhecer como seus filhos, como espíritos que precisamos da condição de expiações e provas para progredir, é justamente por isso que Ele nos impõe a encarnação. A gente poderia evoluir no mundo espiritual? Responde os espíritos que não. No mundo espiritual, nós estudamos. Quem assistiu aqui o filme Nosso Lar, viu que André Luiz ia na biblioteca, ia na sala dos computadores. Ou seja, no plano espiritual nós podemos aprender, mas só se concretiza a evolução e o aprendizado quando a gente reencarna. É por isso que a gente passa tanto perrengue na Terra. É por isso que a vida na Terra é tão difícil. Por quê? Porque o que a gente aprendeu lá, nós viemos aqui para executar. E com uma situação que amplifica isso, é o véu do esquecimento. Porque se a gente lembrasse de tudo, não teríamos mérito. Então, por intuição, por desejo próprio, quando a gente melhora, quando a gente progride, quando a gente faz o bem, a gente está demonstrando que progrediu, que evoluiu. Então, vejam, o progresso está em vias de acontecer. Outro detalhe dessa resposta que ele diz, além da imposição da encarnação para progredir, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na criação. Vejamos, nós temos responsabilidades muito maiores do que a gente imagina. Aqui, nessa atual existência, nessa atual encarnação, nós temos as preocupações de uma vida em razão do nível evolutivo que nós estamos. Mas ninguém vai permanecer desse jeito.
Ninguém vai permanecer da mesma maneira. Nós sairemos dessa encarnação um pouquinho melhores e assim sucessivamente vamos angariando a perfeição. E quando chegarmos lá, na condição de espíritos perfeitos, espíritos crísticos, nós teremos que assumir a nossa responsabilidade na criação, auxiliando o Criador, trabalhando nos orbes terrenos, nos orbes mais inferiores. Nós não temos um Jesus Cristo, Jesus, o nosso governador do nosso planeta, ele é o espírito crístico. Nossa, não adiantou de nada o puxão de orelha que eu levei. Não, mas eu vou terminar, calma. Na pergunta 919, conhecimento de si mesmo. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Por que eu leio isso? Para todos saberem que é a questão que está no Livro dos Espíritos. Vão chegar em casa agora e vão conferir o que eu falei. Vão ver. Não, será que ele falou mesmo? Era isso mesmo? 919. E a resposta foi o seguinte: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. É importante que a gente se conheça. É importante a gente analisar a nossa persona, a nossa personalidade, enquanto aqui estamos. Passarmos uma vida inteira desperdiçando o nosso tempo com atenções pueris, das coisas mundanas, do dia a dia, isso nos atrapalha. O importante é a introspecção, o importante é olhar para dentro de você mesmo, o importante é encontrar a partícula de Deus em nós. Se amar. Quem não se ama não é capaz de amar o outro. Porque o próprio Cristo disse, ao resumir os mandamentos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa se amar. Faz parte da reforma íntima. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E foi a resposta que eu me lembre, uma das únicas assinadas do Livro dos Espíritos. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Santo Agostinho. A resposta assinada do Livro dos Espíritos. Então, quando a gente está no nosso leito, preparando-se para dormir, fazer a nossa oração, apaziguar o nosso pensamento, analisar e passar em revista o nosso dia. Desde o primeiro momento, ao acordar de manhã, lembrar-se do que fez, agir no sentido de analisar, não de punir. Não é julgamento, é análise. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me comportei assim, eu dei tal resposta, eu fui atacado e revidei, ou eu consegui diluir o ataque e passei incólume, ileso. Fazer essa análise a cada dia. Se não der para fazer todo dia, faz 2 vezes por semana, 3, uma que seja, mas de vez em quando nós precisamos parar para pensar, será que a minha opinião é a correta? É só a minha opinião? É só o que eu penso? É só aquilo que eu determino? É aquilo que eu influencio as pessoas à minha volta? Ou será que eu estou conseguindo ser, de uma forma um pouco mais democrática, conciliar as ideias, passar com mais suavidade pelos problemas? Os espíritas não são isentos dos problemas, mas nós estudamos uma forma, uma maneira de tentar melhorar como por eles passar. Então, no capítulo, para a gente encerrar, no capítulo 17 do Sede Perfeito, tem um item que vocês vão levar para casa como deveres.
apesar de não haver professor aqui na frente. Mas por curiosidade, sede perfeito, capítulo 17, o item, o homem de bem. Se nós pudéssemos passar pelo item, o homem de bem do Evangelho, e ali conseguíssemos encontrar detalhes importantes da nossa própria existência, nós já poderíamos nos considerar felizes. Algumas coisas. O homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Já falei aqui outrora. Lei de justiça, amor e caridade. Uma não anda sem a outra. Não dá para ser justo sem ser amável e caridoso. Não dá para amar sem ser justo e praticar a caridade. E não dá para fazer a caridade sem a justiça e o amor. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro. E tem um detalhe aqui que é muito importante para nós em se falando de depositar a fé em Deus. O que é depositar a fé em Deus, gente? É só crer? É só ter uma religião? É apenas fazer uma prece? Uma oração? Isso é depositar fé em Deus? Segundo o que está aqui, depositar a fé em Deus é se submeter às suas vontades. Lembram-se de uma historinha que já foi repetida várias vezes, de que um navio estava sendo atingido por uma grande tormenta, uma tempestade. E as pessoas corriam pelo convés desesperadamente. Enquanto o navio balançava de um lado para o outro, uma criança, um menino, estava sentado, brincando de carrinho. E, de repente, em determinado momento, um adulto, uma pessoa qualquer, ela para e diz àquele menino: meu filho, você está aí brincando? Você não está vendo a tempestade? E ele disse: sim. O homem falou: mas nós iremos perecer, tu não estás com medo? E o menino então respondeu: não, porque o meu pai é o comandante. Então, quando nós estivermos no meio da tempestade da nossa vida, tentando buscar essa proposta da transformação, da reforma íntima, de mudar, de ser uma criatura diferente, não é mudar os gostos, não é mudar as suas práticas. É claro que tem práticas mundanas que elas vão ficando inadequadas e naturalmente você vai se afastar delas, mas é mudar a forma como nós interagimos com as pessoas e como olhamos para nós mesmos. Reforma íntima, fé em Deus, depositar fé no Criador, enfim. Então, gente, muito obrigado pela atenção certinho. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela compreensão e pela ajuda, pelos bons pensamentos. Mas aqueles também que, porventura, não são muito afins com o que a gente aqui na frente fala, não se incomode, não tem problema. Se não lhe serviu, para outro servirá, porque a doutrina ela é assim, ela nos serve como um chinelo. Não é um chinelo velho, o nosso pé é que está velho, o chinelo é novinho, e ele vai se servir a cada um de nós. Voltem para os seus lares, com muita paz, com muita tranquilidade, com muita sabedoria. Cheguem em casa e distribuam com os seus aquilo que aqui receberam. Levem daqui a energia positiva, o bálsamo divino, que vai espalhar-se dentro do teu lar e ajudar a curar aqueles que lá estão, que muitas vezes nem espíritas são. Aos que em casa nos assistiram, recebam também essa prece, que ela chegue em forma de luz, atinja a pessoa nesse momento, seja o momento mais difícil que for, não importa, tudo passará, como dizia Chico Xavier. Muito obrigado, até a próxima, gente.
Boa noite a todos. Só uma questão de esclarecimento. Nosso irmão Vanderlei, que se sentiu mal, foi assistido aqui por uma companheira nossa de trabalho, que é enfermeira, e sua irmã, que estava presente, o levou direto daqui para o hospital para ser atendido. Tá? Foi um estado físico, uma situação física dele, não tinha nada espiritual, tá ok, gente? Só para esclarecer. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, agradecer ao nosso irmão Jean pela mensagem que ele nos deixou. Encerrando a primeira parte do nosso trabalho, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos a dos nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dessa coordenação espiritual aqui presente, nós damos por aberto a segunda parte do nosso trabalho, que serão os passos. Eu peço aos médicos